Então, olá, alunos do primeiro ano de filosofia e primeiro ano noturno. Então, como essa semana vocês estão em casa, nós temos aí a aula remota. Eu espero que vocês assistam, que vocês compreendam esta aula, que também vai servir de revisão para a avaliação da primeira unidade. Então, nós estamos tratando do tema do conhecimento. Então, a disciplina, para você é uma disciplina nova, que é a disciplina de iniciação científica. É uma disciplina que tem por objetivo ajudar vocês, estudando o ensino médio, que estão entrando agora no primeiro ano, a entender como funciona, quais são as bases do conhecimento científico, quais são os tipos de conhecimento científico e como este conhecimento científico ele é fundamental para que nós possamos, enquanto humanidade, progredir, se desenvolver. Então, como a ciência ela pode ajudar para que o ser humano resolva os diversos problemas em seu cotidiano. Então, a ciência enquanto caminho para um melhoramento na qualidade de vida do ser humano. E nós temos observado, visto como no nosso cotidiano é muito forte a presença da ciência, de todo o progresso tecnológico trazido por ela para as nossas vidas. Então nós temos aí no slide a relação do conhecimento. Então, conhecimento, entendam sempre, o que é conhecimento? É o produto, é o resultado que se dá da relação entre o sujeito que conhece, o sujeito é o ser humano, que se depara com os problemas do seu cotidiano, problemas físicos, problemas naturais, problemas existenciais, problemas sociais, econômicos e assim por diante. Então, da relação entre o sujeito e a realidade, que é o objeto, nós chamamos isso de conhecimento. Então, conhecimento é toda a relação, consequência do encontro do sujeito com o mundo ao qual ele quer explorar. Então, conhecimento é produzido pelo ser humano, que através da sua racionalidade, através também da sua experiência cotidiana, ele vai produzindo ideias e conceitos para facilitar a sua vida. Nós temos aí o quadrozinho nesse slide, nós vimos na última aula, vamos retomar agora, que é a divisão das ciências. Então, por que as ciências se dividem? Porque cada uma tem um objeto específico de análise. Então, a divisão das ciências em formais e factuais, ela existe para facilitar a produção do conhecimento. Então, a divisão das ciências nos ajuda no sentido de que, através dessa divisão, nós iremos aplicar métodos específicos para a abordagem da realidade. Então, a ciência se divide em formais e ciências factuais. Vocês têm em cima quais são as ciências formais, lógica e matemática. Então, observe que o que caracteriza a matemática é o que? O cálculo, é o raciocínio lógico, a abstração. Embora, claro, a vida está cheia de números, a nossa vida ela é matemática, o nosso cotidiano, nós estamos o tempo todo nos deparando com questões matemáticas, o cálculo, o peso, a distância, o comprimento, a altura, um engenheiro quando vai fazer uma planta, um pedreiro na hora de construir uma casa. Então a matemática ela está presente em nosso cotidiano, porém ela é classificada, a matemática, como uma ciência formal, quer dizer, ela parte muito da abstração, das fórmulas, dos números. Então por isso que é chamada de ciências formais, matemática e lógica. O outro ramo da ciência são as chamadas ciências factuais. Quer dizer, uma coisa é eu trabalhar com fórmulas matemáticas, com números, com abstração, com cálculos. E outra coisa é eu trabalhar, por exemplo, com o ser humano, com seus problemas, com a política, com a crise econômica. Então observe que cada ciência procura responder a determinado problema. Então cada divisão da ciência tem por objetivo nos ajudar, nos ajudar a entender como cada tipo de ciência, cada divisão exige um método próprio de abordagem. Então vejam, as ciências factuais se dividem em duas, que são as ciências sociais e as ciências naturais.
como o próprio nome já diz, quais são as ciências sociais? Ciências que trabalham, que vão abordar questões sociais, questões do ser humano, a política, a economia, a geografia, a sociologia, o direito. Então, essas ciências chamadas ciências sociais. E no outro lado nós temos as chamadas ciências naturais, física, química, biologia, chamadas ciências da natureza, que tem também um método e um modo próprio de abordagem dos problemas relacionados à ciência. Então, que fique claro aí, a ciência se divide em formais e factuais. As formais, lógica e matemática, e as factuais, sociologia e ciências naturais, ok? Vamos continuar aqui. Em relação aos métodos científicos, então, o modo de fazer ciência, ele está relacionado ao método utilizado para produzir conhecimento. Então, existem 3 métodos clássicos na ciência, ok? Que é o método dedutivo, o método indutivo e o método dialético. Nós temos aí esse terceiro método chamado hipotético dedutivo, né, do neopositivismo, mas por enquanto vocês fiquem aí com os 3 métodos que nós trabalhamos na sala de aula, que é o método dedutivo, o método indutivo e o dialético. Então veja, o que é que caracteriza o método dedutivo? É aquela metodologia que parte de uma premissa universal para questões particulares. Por isso que o que caracteriza o método dedutivo é o racionalismo. Então apenas a razão leva ao conhecimento. Então, o método dedutivo, ele faz com que o cientista, o pesquisador, né, o filósofo, ele faça afirmações gerais sobre determinado problema. Então, no método dedutivo, nós partimos de questões gerais, universais, até chegarmos a questões particulares. Por isso que ele é um método também racionalista, porque eu parto de uma ideia assim universal, de uma teoria, por exemplo. Enquanto que o método indutivo, ele é o contrário do dedutivo. Enquanto que o dedutivo parte do geral para o particular, o indutivo ele parte de questões particulares até chegar a uma conclusão universal. Por isso que ele também é chamado aí método indutivo ou empirismo. Por quê? O método indutivo ele parte das experiências particulares. Então todo conhecimento provém da experimentação. Então que isso fique claro. No dedutivo eu uso afirmações racionais, categóricas, teóricas. No método indutivo eu parto da experiência cotidiana. Enquanto que no método chamado dialético, embaixo, que dá origem ao materialismo, então os fenômenos têm aspectos contraditórios. O que caracteriza o método dialético, eu já disse a vocês, que é o confronto de ideias, é o confronto, é a oposição de pensamentos que vai gerando o progresso no conhecimento. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso se dá. Então vejam, no método dialético nós temos aí essas 3 palavrinhas essenciais para nós entendermos. Veja que interessante. No método dialético, então nós temos o confronto, a confrontação de ideias e de pensamentos. E nessa perspectiva é o método dialético que faz com que o conhecimento ele avance, se desenvolva. Diferentemente do conhecimento religioso, né, o conhecimento científico ele é um conhecimento aberto. Ele está sempre aberto a críticas, a reformulações e a revisões. Por isso, no método dialético, nós temos a tese, é quando alguém afirma algo, né, ou pode ser uma pergunta. Aí nós temos a chamada antítese, que é a resposta àquela pergunta inicial. Então, alguém afirma, outro nega, e ao negar aquilo que foi perguntado, nós chegamos a um novo conhecimento, que é o chamado conhecimento sintético, ou é a síntese. Então, que fique claro, no conhecimento dialético, no método dialético, nós temos essas 3 palavrinhas para a gente gravar. Tese, quando alguém afirma, antitese, quando alguém nega essa afirmação, e a síntese nasce do confronto entre uma afirmação e uma negação. Então, esse é o método dialético. Então, que fique claro, nós temos 3 métodos na ciência, que são os métodos dedutivo, que parte do geral para o particular, o método indutivo, que parte do particular para o geral, e o método dialético, que parte da confrontação de ideias, ok?
E aí nós temos o método científico. Veja, todo o procedimento científico, toda ciência, ela se dá nesse mapa conceitual que vocês estão vendo aí. Então, primeiro nós temos uma observação. É assim que nasce a ciência, que nasce o conhecimento. Então, alguém observa um fenômeno, alguém observa uma realidade, alguém observa um acontecimento. Ao observar, ele vai gerar uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma ideia possível sobre aquele evento observado. Então, eu observo o mundo, eu levanto uma hipótese, que é uma ideia sobre aquela hipótese observada ou sobre aquele fato observado. Então, hipótese significa uma ideia fraca, porque a hipótese não é a resposta para o problema. Então, o que é que eu vou fazer no terceiro passo? Eu vou experimentar. Então, eu observo, eu levanto um questionamento, que é uma hipótese, e no quarto passo eu vou experimentar. E após fazer o experimento, esse experimento pode ser em laboratório, pode ser através de uma pesquisa, né, de dados, uma pesquisa de campo. A partir da experimentação, eu chego aqui à conclusão. Mas essa conclusão não é definitiva, porque, como eu já disse a vocês, né, o conhecimento ele é um conhecimento aberto. Então, essa conclusão, para virar uma teoria, ele vai ter que passar por provações, por testes, por experimentações, né, por inconsistências, até se tornar uma teoria. Mas em aspectos gerais, é assim que funciona a ciência, ok? O conhecimento científico é assim. Primeiro, se observa a realidade. Segundo, se levanta uma hipótese ou uma ideia sobre aquela realidade. Terceiro ponto, nós fazemos a chamada experimentação, quer dizer, nós vamos testar aquela hipótese ou aquela observação e aí nós chegaremos a uma conclusão sobre o fato observado. Então esse é basicamente o objetivo da ciência, é assim que a ciência age. Então, chegamos ao final dessa aula, lembrando que para a prova nós vamos cobrar o quê? Vamos cobrar as origens da ciência, o que caracteriza o pensamento científico, o que é conhecimento, quais as contribuições da ciência para a humanidade, como eu observo a ciência em meu cotidiano, depois quais os tipos de conhecimento que existem, como é que o homem produz conhecimento, e veremos os tipos de conhecimento, o conhecimento empírico popular, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento religioso. Nós veremos também, pediremos na prova, as divisões da ciência, factuais e formais. Veremos também os métodos da ciência, dedutivo, indutivo e dialético, e veremos por último aí como se dá o processo, a aplicação do método científico, ok? Espero que vocês assistam, que vocês gostem da aula, foi um prazer e até a próxima, se Deus quiser.